Capítulo 44, o versículo é o versículo de número 3. Isaías capítulo 44, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia. Eu quero ler novamente esse texto, e eu quero, com a ajuda da igreja, fazer uma leitura com todos juntos. Então eu leio, e os irmãos, por favor, leiam após mim, amém? Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? A Bíblia fala que o Senhor vai derramar a bênção dele sobre os descendentes, mas também sobre nós esta noite, amém? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, é nesta noite, Senhor, que estamos aqui mais uma vez na tua casa, para ouvir a tua voz, para receber a tua mensagem, e nós te pedimos, ó Deus querido, ó Deus amado, venha visitar o teu povo, venha visitar a sua igreja, venha nesta noite, Senhor, falar com cada um, abrir o nosso entendimento, porque nós queremos a sua unção, nós queremos poder, nós queremos sentir a tua presença esta noite, nós queremos, ó Pai, ser cheios do Espírito Santo neste lugar abençoado. Então derrama, Senhor, enquanto estamos aqui ouvindo a tua voz, abençoa, prospera, cura, faz milagres e maravilhas, Senhor, pois para a honra e para a glória do seu nome estamos aqui, meu Pai, e temos a certeza que sairemos deste lugar abençoados pelo teu poder, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus esta noite, para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Maravilhoso, poderoso, grande é o Senhor, que esta noite está aqui para abençoar a nossa vida. A unção de Deus, a presença de Deus, é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Eu falo a você, se você já teve a experiência de ser salvo, de aceitar Jesus e receber a salvação, louvado seja Deus pela sua vida. Agora vem o próximo passo: busca a presença do Espírito Santo, busca os dons espirituais. Veja que quando Deus encher a tua vida e você for batizada no Espírito Santo, falar em línguas, ter dons espirituais, você verá como a sua vida espiritual e a sua vida com Deus vai crescer ainda mais. Porque um crente, um servo e serva de Deus, quando recebe a presença do Espírito Santo, ele já deu o primeiro passo de ter recebido a Jesus em sua vida. Mas ao receber o Espírito Santo, você recebe o poder de Deus em sua vida. E a Bíblia vai dizer que quando você recebe o Espírito Santo e fala em línguas, você vai se edificar. O que é se edificar? É crescer cada vez mais na presença de Deus. Vivemos em uma geração em que as pessoas estão vazias, elas falam de Deus, elas dizem ter Deus, mas não sentem nada, não conseguem transmitir esta presença. Por quê, irmãos? Porque esta presença, ela só é transmitida, ela só é sentida, ela só é vivida por quem já tem a presença do glorioso Espírito Santo. E esta noite, quando o pastor for orar, e quando nós vamos orar, nós vamos buscar o poder de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai derramar poder em sua vida, e você sairá deste lugar revestido, revestida, abençoado e abençoada para a glória do Senhor. Aleluia. O texto que nós lemos aqui esta noite diz exatamente isso: porque eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito. Aleluia. É promessa de Deus: derramarei o meu espírito. Aleluia. Em Joel, no capítulo 2, que a pastora leu, no versículo 28, diz: e há de ser que depois daqueles dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, aleluia, terão visões, sonhos, os velhos todos terão a presença de Deus em
sua vida através de dons espirituais, aleluia. O que falta para a igreja, o que falta para muitos crentes é ter a presença do Espírito Santo. Esvazie-se de si mesmo, deixe os problemas do lado de fora, esqueça os problemas um pouco, pois para receber o Espírito Santo é necessário estar ligado no trono da graça de Deus, é necessário estar ligado em Deus. Nós temos problemas, nós temos lutas, nós passamos algumas dificuldades às vezes, mas irmãos, não podemos impedir que as dificuldades façam tirar a presença de Deus de nós. Temos que colocar prioridades em nossa vida. O ano está apenas começando. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2025, o ano está começando agora. Mas vou dizer para você, nesse começo de ano, coloque uma prioridade na sua vida. Eu não aceito terminar o ano de 2025 sem ser batizado com o Espírito Santo, sem falar em línguas, sem ter os dons espirituais, sem ter a presença de Deus em minha vida. Eu vou colocar como prioridade receber a presença do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. E aqui a Bíblia vai dizer no livro de Isaías: porque eu derramarei água sobre o sedento. O sedento é quem? É quem está desejando. Quando nós estamos com sede, nós bebemos água para matar a nossa sede. Quando estamos com fome, nós nos alimentamos para que a comida que nós vamos nos alimentar física, ela venha nos trazer energia física. Tudo que nós precisamos, nós buscamos, nós corremos atrás. O texto é claro e é interessante que ele fala: derramarei água sobre o sedento, quer dizer, aquele que deseja. Deus só pode derramar o seu poder sobre aquele que o deseja. Deseje esta noite ser cheio e cheia do Espírito Santo, aleluia. Mas como eu falei que nós íamos estudar a Bíblia e estudar a palavra, eu quero ler na Bíblia, na palavra de Deus esta noite, sobre alguns textos da Bíblia, porque é como eu falei agora há pouco, para receber a presença do Espírito Santo e do poder de Deus, temos que estar na presença do Senhor. É necessário estar firme com o Senhor, firme com Deus. E essa noite eu separei alguns textos para lermos sobre como ficar firmes na presença do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero que você me acompanhe na Bíblia, na palavra de Deus, nos textos que eu vou ler. Primeiro vamos até o final da Bíblia, perto de Apocalipse, o livro de 1 Pedro, no capítulo de número 5. 1 Pedro, obrigado irmão, Deus abençoe. 1 Pedro, capítulo de número 5, aleluia. 1 Pedro, capítulo de número 5. Para receber a presença e as bênçãos de Deus, temos que estar firmes com o Senhor. Primeiro lugar que nós temos que estar firmes, 1 Pedro capítulo 5, aleluia, o versículo 9, que diz assim: o qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. No meio das lutas, nós temos que estar firmes em nossa fé, aleluia. Para receber a presença do glorioso Espírito Santo, temos que estar firmes em nossa fé, aleluia. Fé no Senhor, fé em Jesus. A fé é acreditar, a fé é crer que Jesus pode tudo, crer que o milagre Ele vai preparar. Eu não estou vendo o milagre, eu não estou vendo a bênção ainda, mas eu estou acreditando que ela vai chegar na minha vida. Nós estamos falando esta noite do Espírito Santo, então você pode estar vazio da presença, mas você está crendo que Deus vai revestir tua vida, que Deus vai encher tua vida, que Deus vai derramar o poder dele sobre a sua vida. Você não está, mas você está crendo que será. Isso é fé, é acreditar. Creia nesta noite, acredita nesta noite, busca nesta noite, porque Deus vai derramar poder, Deus vai visitar a tua vida. Tenha fé no Senhor, aleluia. Em segundo lugar,
Vamos ainda no Novo Testamento, a 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Glória a Deus. Temos que estar firmes para recebermos a presença do Senhor, firmes na fé. Segundo lugar, 1 Coríntios, capítulo de número 15, e o versículo de número 58. Eu vou esperar todos os irmãos encontrarem, amém? Que eu gosto de ler com todos os irmãos, amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Em segundo lugar, eu tenho que estar firme na obra de Deus, aleluia, para receber a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo e as bênçãos dele, porque o versículo que nós lemos em Isaías fala que ele derramaria o poder dele, mas também derramaria as bênçãos dele. Se você quer o poder de Deus, os dons espirituais, mas também precisa de uma bênção para a sua casa, de uma bênção para a sua família, de uma bênção para o seu casamento, de uma bênção para os seus filhos, de uma bênção de prosperidade. Não sei qual é a bênção que você quer, mas se você quer uma bênção, a palavra hoje é: fica firme na obra do Senhor, firme na obra de Deus, aleluia. Estamos numa época em que muitas pessoas têm se afastado e têm deixado a obra de Deus para lá. Se pregavam, pararam de pregar. Se louvavam, paravam de louvar. Se era uma bênção na oração, pararam de orar. Enfim, se esfriaram no seu chamado. Mas, irmãos, vamos ouvir o que a Bíblia está dizendo para nós esta noite. Não eu, a palavra está dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. A palavra constante quer dizer perseverantes, aleluia, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é em vão você estar aqui esta noite. Muitos vieram do seu local de trabalho direto para cá. Muitos vieram, talvez nem passar em casa para se alimentar, para fazer um lanche, até mesmo talvez tomar um banho para ir para a igreja, já veio direto do serviço para cá. E o centro para cá, eu não sei a distância, porque eu não conheço muito bem aqui o bairro, como eu falei para o pastor. Acredito que o centro está um pouco distante daqui, né, pastor? Está um pouco distante. E muitos vieram diretamente do centro, trabalhando para cá, para a igreja. Vou dizer, meu irmão, você vai ser abençoado pelo teu esforço esta noite, aleluia. Porque quando você se dedica em se esforçar com o teu melhor na obra de Deus, no teu chamado, Deus lhe dá a vitória em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Temos que nos esforçar na obra de Deus, porque Deus tem recompensa para nós, aleluia. Em terceiro lugar, temos que estar firmes na fé, em primeiro lugar. Temos que estar firmes na obra do Senhor em nossas vidas. Em terceiro lugar, ainda no Novo Testamento, Atos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Aleluia. Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. Glória a Deus, aleluia. Atos, capítulo de número 1. Em Atos, capítulo 1, Jesus está voltando para o céu. Os apóstolos estão reunidos. E quando chegaria o capítulo 2, o Espírito Santo desceria sobre eles. Mas antes do Espírito Santo descer em Atos, capítulo 2, veja o que aconteceu no capítulo 1 e no versículo 11. Atos capítulo 1, versículo 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Varões galileus,
porque estáis olhando para o céu. Sabe o que os apóstolos estavam fazendo? Estavam olhando para Jesus. Em terceiro lugar, temos que estar firmes, sempre olhando para Jesus, aleluia. Se você olhar para mim, você vai se decepcionar. Se você olhar para as pessoas, você vai se decepcionar. Se você olhar para os problemas, você vai se desanimar. Se você olhar para trás, para o seu passado, talvez você vai se desanimar. Se você olhar para a esquerda, para a direita, para qualquer outra direção neste mundo, você vai se decepcionar, se desanimar. Mas quando o crente, o servo e serva de Deus, olha exclusivamente para Jesus, está com o seu olhar fito nos céus, está com o seu olhar olhando para o Senhor, o mundo está caindo sobre a cabeça dele, sobre a cabeça dela, as lutas estão aparecendo, muita coisa ruim talvez está acontecendo, doença, enfermidade, briga, mas a pessoa está olhando para Jesus, está olhando para o Senhor, está olhando para o céu. Eu não estou falando aqui literalmente de ficar parado assim olhando para cima, eu estou falando de um gesto de fé, de uma atitude de fé, de uma determinação. É dizer: posso estar passando por problemas e por lutas, mas eu estou olhando para o céu, eu estou olhando para a palavra, eu estou crendo no meu Deus, eu estou crendo no meu Senhor. Eu sei que o Senhor me dará vitória, eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me prosperar, porque eu estou olhando para Jesus. E quem olha para Jesus, olha para o Deus de vitória, aleluia. Jesus vai te dar vitória, porque você olha para Ele, Ele olha para você, Ele te assiste, Ele te vê e te abençoará, aleluia. Na sua casa, leia depois o livro de Atos, que você vai ver, todos os apóstolos foram usados por Deus. Não só os apóstolos, mas todos aqueles da Bíblia que olharam para Jesus foram abençoados por Jesus. Passaram por lutas, passaram, mas venceram em nome de Jesus. Quando você olha para Jesus, meu irmão, você vence, você triunfa, você prospera. Deus é com você, aleluia. Olhe para Jesus. Em quarto lugar, na nossa firmeza com Deus, Evangelho de Mateus, ainda no Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 24. Mateus, capítulo de número 24. Aleluia. Mateus capítulo 24. Aleluia, glória a Deus. Em primeiro lugar, temos que estar firmes na fé. Segundo, firmes na obra de Deus. Terceiro, olhando para Jesus. Em quarto lugar, Mateus capítulo 24. E eu gosto muito desse capítulo 24. Ele fala muito sobre a volta de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 13. Diz assim a palavra: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Qual é este fim? Ah, é o fim das lutas? Não. É o fim do mundo? Não, o mundo nunca vai acabar. Se você ouviu aí alguém dizendo que o mundo ia acabar e tal, é mentira, irmãos. Tanto é que eu dou risada quando eu vejo essas reportagens que mostra, olha, um meteoro é possível que daqui a alguns anos, daqui a uns 20, 30 anos, 40, 200 anos, não sei quanto tempo, um meteoro pode vir chocar com a terra e acabar com o mundo. Eu dou risada porque isso nunca vai acontecer. Essa terra maravilhosa que Deus criou nunca vai ser destruída, nunca vai acabar. O que a Bíblia fala no livro de 2 Pedro é que essa terra será transformada pelo fogo, para tirar toda a impureza, todo o pecado, todo o mundanismo. Essa terra será transformada, e Apocalipse vai dizer que esta terra receberá a Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? É a cidade que os salvos vão viver. Essa cidade descerá do céu, ela entrará na terra, depois da terra ser transformada, é claro, e nós viveremos com o Senhor nessa nova cidade, aqui nesta terra. É claro que até chegar esta época, tudo será diferente, tudo será transformado para melhor, aleluia. Então o mundo vai acabar, o mundo nunca vai ser destruído, o mundo será transformado, diz a Bíblia. Então, qual é essa perseverança? O texto está dizendo: mas
aquele que perseverar até o fim. Qual é este fim? Este fim é até o fim de nossa vida, até o fim da nossa jornada. Nós não sabemos quanto tempo, quantos anos, quanto nós vamos viver nessa terra, só Deus sabe. Mas uma coisa é certa: até o fim da nossa vida viveremos, seremos e morreremos crentes no Senhor Jesus, servos e servas de Deus, servindo a Jesus. Você não serve mais para este mundo, você está estragado para este mundo. Este mundo não é para você, você é de Jesus, você pertence a Jesus, o teu nome está no livro da vida, você nasceu de novo para até o fim da sua vida você terminar os seus dias como salvo. É triste, meus irmãos, ver que tanta gente se afastou da igreja. Eu vou te dar um motivo de oração, você que gosta de orar. Quando você for orar, ore por quem está afastado, ore por quem está desanimado na fé, ore por quem está desviado dos caminhos do Senhor, para essa pessoa voltar. Irmãos, o mandamento bíblico é esse: aquele que perseverar até o fim. Você não pode parar, você não pode deixar a sua cruz, você não pode deixar a sua fé de lado. Vá até o fim, meu irmão. Não importa a luta, não importa as perseguições na família, não importa as perseguições no trabalho. A gente que é crente, a gente sofre alguns preconceitos aí fora, eu sei disso. A sua família não gosta muito de você porque você é de Deus, porque você é de Jesus. Não estou falando besteira, é verdade. As pessoas olham para você com um olhar diferente, pensam que você é um doido, que você é um fanático, que você é um louco, porque você segue o que está escrito neste livro, a Bíblia Sagrada. Mas, irmãos, o que Jesus quer de nós é que nós estejamos firmes. Nós somos uma família em Cristo. E qual é o pai que quer perder o seu filho? Qual é a mãe que quer perder o seu filho? Qual é o irmão que quer perder o seu irmão? Se todos nós somos uma família e Deus é o nosso pai, esta família tem que estar unida para sempre, aleluia. Essa união começa aqui na terra, quando aceitamos e recebemos Jesus, e lá na eternidade ela ainda vai continuar, porque aqui esta família continua lá na glória, aquele que perseverar até o fim. Em quarto lugar, temos que estar perseverantes até o fim, aleluia. Em quinto lugar, vamos voltar de novo a 1 Pedro novamente, quase no finalzinho da Bíblia. Esse é o antepenúltimo versículo que eu vou ler. Depois desse eu só vou ler mais 2 textos para encerrar e passar para o pastor orar pela gente. 1 Pedro capítulo de número 5, aleluia. Novamente, nós lemos o versículo 9, mas vamos ler outro versículo agora. 1 Pedro novamente no capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Novamente, 1 Pedro capítulo 5. Aleluia. O versículo é o versículo de número 5 também. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, que diz assim. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Semelhantemente vós, mancebos, talvez a tua tradução está jovens, porque mancebos quer dizer jovens. Semelhante vós, mancebos, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Anciãos quer dizer as pessoas mais velhas, respeitar os mais velhos, coisa que quase ninguém cumpre hoje em dia. E sede todos sujeitos uns aos outros, quer dizer, uns aos outros se respeitem, revestivos de toda a humildade, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em quinto lugar, nós temos que estar firmes em nossa humildade, nunca deixar a soberba entrar no nosso coração. Nunca queremos ser melhor do que ninguém, ser mais importante que os outros. Nós somos salvos em Jesus, temos o nosso nome escrito no livro da vida, mas Deus nos ama como ama a todos. Assim como Ele nos salvou, quer salvar a todos. O pior é quando nós vemos em uma sociedade em que um quer ser melhor do que o outro, um inveja o outro, um não torce pela vitória do outro, um quer puxar o tapete do outro. Isso é triste demais, esses tipos de panelinha, esse tipo de coisinha. Mas, irmãos, o servo e servo de Deus, que está firme com o Senhor, ele sabe que também tem que estar firme na sua humildade.
tem que ser humilde na presença do Senhor, aleluia, respeitar uns aos outros, gostar de uns aos outros. Você pode ver que o texto dá ênfase a isso. Semelhantemente vós jovens, primeiro conselho para os jovens, sede sujeitos aos senhores, quer dizer, os mais jovens respeitem os mais velhos. Sede todos sujeitos uns aos outros, quer dizer, um respeite o outro, seja quem for, respeite todas as pessoas, sempre, seja da igreja ou não seja da igreja. Tenha paz no seu coração, não entre em coisas que vão tirar a sua paz, a sua humildade. Quando eu estava vindo para a igreja, eu conversava isso com o pastor. Eu falei para o pastor, pastor, eu quero paz, eu não quero entrar em briga de ninguém, eu não quero me envolver com nada, eu quero paz. Nós não podemos perder essa paz que o Senhor nos dá. Temos que estar em paz, temos que estar em humildade, temos que estar como servos e servas de Deus, verdadeiramente, porque Jesus era humilde, Jesus não era soberbo, Jesus não era aquele que só atendia uma classe ou outra, ele ouvia a todos, gostava de todos, amava a todos. E a Bíblia fala que a primeira vez que os crentes foram chamados de cristãos é porque eles se pareciam com Cristo, se pareciam com Jesus. Se Jesus amava, temos que amar. Se Jesus respeitava, temos que respeitar. É por isso que eu não dou muito valor quando eu vejo crente, pastor, igreja, que qualquer coisa está brigando, quer partir para a ignorância. Eu não levo desaforo para casa, aquela coisa. Não, meu irmão, fique em paz, seja pacífico. Jesus falou lá no monte das bem-aventuranças que benditos seriam os pacificadores, porque eles veriam a Deus. Sabe quem são os pacificadores? Aqueles que trazem a paz. E como eu estou pregando e eu estou ensinando aos irmãos, eu até digo para você, quando você estiver nervoso, não tome uma decisão se você está nervoso. Não tente resolver uma coisa se você está tenso. Se acalme, fique em paz. Porque de cabeça cheia a gente só fala besteira. No nervosismo a gente perde o controle, perde a razão. E se já perdeu a razão, perdeu tudo. Temos que estar em constante humildade. Em penúltimo lugar, isso também é importante, vamos voltar de novo ao livro de Atos. Nós lemos Atos capítulo 1, vamos agora a Atos capítulo 2. É o penúltimo versículo que eu leio. Depois desse eu estou encerrando a minha palavra. Novamente Atos, agora no capítulo 2. Depois nós vamos ler 2 Coríntios. Mas primeiro vamos ler Atos capítulo 2. Aleluia. Atos capítulo 2. Nós lemos o capítulo 1, vamos ler o capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 42. Isso é importante para todos nós, irmãos. Infelizmente muitos têm se perdido do que eu vou ler agora. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Era o que os apóstolos ensinavam daquilo que eles aprenderam com Jesus. E o que é que Jesus ensinava? Jesus ensinava a Bíblia. Você sabe que o Novo Testamento, ele só foi escrito depois que Jesus subiu ao céu e começou a ser escrito o Novo Testamento. Então Jesus, quando ele ia pregar, ele pregava usando o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, como muitos costumam dizer, mas ele pregava usando a Bíblia. E os apóstolos pregavam a Bíblia, a tal ponto que a Bíblia fala que um dia está sendo pregada a palavra na cidade de Bereia, e quando Paulo pregava a palavra, ele pregava e os bereanos conferiram na Bíblia se o que ele pregava estava certo, estava de acordo com a Bíblia. Irmãos, Paulo ensinou a Bíblia, Jesus ensinou a Bíblia, Davi deixou escritos na Bíblia os Salmos e muitos outros textos. As leis e tudo de Moisés foi ensinado na Bíblia, no Antigo Testamento. Irmãos, esses 66 livros que você tem em sua mão, a Bíblia Sagrada, é para a nossa própria edificação. Nós temos que estar firmes na palavra.
Não podemos nos deixar, não podemos sair da palavra. É por isso que hoje em dia, em muitos lugares, muitas heresias e muitas coisas têm entrado. Por quê? Porque estão deixando de viver a palavra, de conferir a palavra, de estudar a palavra. Irmãos, ame esse livro, estude esse livro, leia esse livro, coloque esse livro como prioridade da sua vida espiritual. Todo dia leia a Bíblia, leia um versículo. Se você não tem capacidade e aquele costume de ler um capítulo, 2 e tal, tudo bem, mas leia pelo menos 1, 2, 3 versículos, mas leia a Bíblia, estude a Bíblia. Vai terminar o culto agora, você vai para a sua casa, na sua casa, às vezes assista uma pregação, escute uma mensagem do Evangelho. A gente usa a internet para tanta coisa, e não é pecado não você às vezes entrar ali para se entreter e tudo, mas irmãos, coloque prioridades. Você está no Facebook? Assista uma mensagem. Você está no Instagram? Assista uma pregação. Você está no YouTube? Assista uma pregação. Hoje em dia tem gente pregando em todos os lugares. Eu também estou nas redes sociais pregando a palavra, e muitos outros estão. Por quê? Porque nós temos que entender, irmãos, que esta palavra é para nossa edificação. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Se apagar a luz daqui neste templo, ninguém vai enxergar nada. Você não vai conseguir ler, você não vai conseguir andar, é capaz de você tropeçar e cair, porque ninguém consegue andar até no escuro. Pois a Bíblia diz que a palavra é a luz que ilumina nosso caminho. Ou seja, a Bíblia traz a claridade às coisas, podemos compreender as coisas. Analise você, como você era antes de conhecer Jesus. Já usou aquela velha frase: se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu não tinha feito tal coisa no passado errado. Por quê? Porque você não tinha entendimento da palavra. Mas quando a palavra veio na sua vida e Deus lhe trouxe a sabedoria da palavra, você verdadeiramente soube como proceder e como agir. E a Bíblia está dizendo aqui que as pessoas da igreja aprendiam o que os apóstolos ensinavam. Ensinavam a comunhão, no versículo 42, ensinavam a partir do pão, quer dizer, a ceia, a compartilhar as coisas que eles tinham, e as orações. Tudo que eles tinham era compartilhado e aprendiam pela palavra. Meus irmãos, vocês têm um pastor que prega a palavra, que usa a palavra, que ensina a Bíblia. Leia, estude, venha para o culto, dobre o seu joelho antes do culto começar e fala: Deus, fala comigo no culto desta noite, usa o meu pastor para trazer uma palavra para a minha vida. Deus, eu quero sair daqui conhecedor da tua palavra, eu quero aprender mais da Bíblia, eu quero aprender mais da tua palavra, porque a palavra é para nós estarmos firmes no caminho do Senhor. Aleluia. Amém. Em último lugar, para encerrarmos, vamos novamente em Coríntios, mas agora é 2 Coríntios. É o último texto que eu leio esta noite. 2 Coríntios, no capítulo de número 1. 2 Coríntios, capítulo de número 1. Segundo Coríntios, capítulo de número 1. Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 1. Só para recapitular enquanto os irmãos estão achando, temos que estar firmes na fé, na obra de Deus, olhando para Jesus, perseverando no caminho do Senhor, na humildade, na palavra, e em último lugar, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 7. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. A nossa esperança. Meu irmão, não perca a esperança no Senhor. Nós temos que estar firmes em nossa esperança. E o texto ele é claro quando ele está dizendo: sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Ou seja, se na luta que você passa
se nos problemas que você enfrenta, você tem esperança que Deus vai lhe dar um escape, vai lhe dar um livramento, vai lhe ajudar, em nome de Jesus, você vai sair dessa maré e você vai viver a vitória em nome de Jesus. Quando você tem esperança em Deus, você está esperando o melhor de Deus, esperança do verbo esperar, mas esperar o melhor, aleluia. A Bíblia fala que, aleluia, a palavra de Deus mostra, até foi falado essa noite, que a pastora falou aqui sobre a vida de Jó. A Bíblia fala que Jó, ele era um homem que orava. Tudo bem que o texto fala, orava pelos seus amigos, mas não é o fato apenas de orar pelos seus amigos, é o fato que ele orava, era um homem de oração. A Bíblia fala que Jó tinha 3 amigos, que às vezes não ajudavam ele muito, né? Sabe aqueles amigos que às vezes de te colocar para cima e te coloca para baixo? Pois Jó tinha esses amigos, que às vezes vinham com uma palavra de desânimo, e fora as lutas que ele passava, e tantas outras coisas que ele passava. Mas a Bíblia fala que Jó cria, acreditava e esperava no Senhor. E tem um texto da Bíblia que você conhece muito bem, que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Irmãos, o mundo caiu sobre a cabeça de Jó, muitos problemas apareceram, mas a Bíblia fala que Jó esperava em Deus, tinha esperança que Deus ia mudar a vida dele, e mudou. Muitas outras coisas aconteceram, muitas situações na Bíblia aconteceram, nos mostrando sobre a esperança. Abraão queria ser pai, não podia pela idade avançada, mas ele tinha a esperança no Senhor. E a Bíblia fala que naquela esperança ele era fortificado e dava glória a Deus, aleluia. Ele esperava em Deus e aquela esperança renovava a vida dele. Não perca a esperança, Deus vai mudar a tua situação, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar. Estamos começando o ano, meu irmão, e eu profetizo que este ano será melhor que o ano que se passou, em nome de Jesus Cristo. Você vai sair dessa luta, vai sair deste problema, porque a tua esperança não está nos homens, não está na política, não está em nada. A nossa esperança está no Senhor dos exércitos, no Deus Todo-Poderoso, aleluia. A esperança do crente está em Jesus, e se estamos firmes no Senhor, estamos firmes na esperança, firmes na fé, no caminho de Deus, o Senhor nos dará a vitória, aleluia. Espera no Senhor e a vitória virá em nome de Jesus, amém? Dê aplauso a Jesus esta noite com alegria, para a glória de Deus, aleluia. Glória seja dado ao Senhor para sempre. Procure uma igreja evangélica mais próxima de você, Jesus está voltando.